Começa agora o podcast Simone Jardim e Convidados, um programa da plataforma Nível 50 Mais Experiência, a sua rádio e TV na web. Olá, bom demais ter você aqui no podcast Simone Jardim e Convidados. Nosso principal objetivo é trazer entrevistas sob medida para você que tem muita experiência de vida e de carreira e continua mantendo a mente aberta para reinventar seu trabalho e abraçar novos desafios profissionais. Hoje nós vamos falar de um assunto cada vez mais presente nas redes sociais, a notícia de que o emprego, aquele de carteira assinada, acabou para profissionais mais experientes, mas também para gerações mais jovens. É verdade, o emprego e centenas de profissões estão desaparecendo nos 4 cantos do mundo. Aqui no Brasil, o ritmo de criação de vagas só tem despencado. Os economistas previram, para 2018, 1 milhão de novos postos de trabalho, mas só 200 mil devem, de fato, virar realidade até o final deste ano. A boa notícia é que o entrevistado de hoje, Carlos Barbosa, usa de toda a sua experiência para ajudar pessoas maduras a criar, com os pés no chão, seu novo trabalho, ou como tem sido chamado por muitos estudiosos, o seu autoemprego. Com uma longa carreira como executivo, ele foi diretor de desenvolvimento de novos negócios em importantes companhias do país. O paulistano Carlos Barbosa, como a maioria dos profissionais com 50 ou mais anos de vida, nunca imaginou que no auge de sua carreira experimentaria o peso da idade e com ele o encerramento forçado de suas atividades como autoexecutivo. Sem perspectiva de encontrar um novo emprego em posição estratégica dentro de uma outra companhia, Carlos Barbosa resolveu transformar seu drama profissional em oportunidade. Fez um mergulho no mundo digital e reuniu toda a sua experiência no Empreendendo na Maturidade, que é um programa de coaching em 5 passos que tem ajudado empreendedores maduros dos 4 cantos do país a criar pequenos negócios nas áreas de alimentação, moda e serviço. Como costuma dizer na lata Carlos Barbosa, que é um engenheiro formado pela Poli-USP, com MBA em administração concluído no Canadá, o emprego para quem tem mais de 50 anos acabou e não adianta se lamentar. Ele acredita que ainda há muitas e novas formas de trabalho ou autoemprego para todos que se empenharem para ter uma atividade remunerada. E nem precisa de muito dinheiro, o importante, como diz Carlos Barbosa, é saber encontrar um problema real, uma boa solução e gente disposta a pagar por isso. Ele vai falar como fazer isso tudo direitinho já. Eu sou a jornalista Simone Jardim, repórter e apresentadora desse podcast, uma produção independente da plataforma de rádio e TV na web Nível 50 Mais Experiência, com direção de Wagner Guedes e trilhas musicais do artista Júpiter 2. Agora, vamos à conversa que eu tive com Carlos Barbosa. Como é que você vê essa angústia dessas pessoas que estão buscando um emprego ou essas que já se conformaram que não vão ter e elas falam, puxa, minha única alternativa é empreender. Como é que você vê essa situação toda? Essa possibilidade de trabalho, emprego formal, não existe, praticamente. Existe uma pesquisa de um site de emprego em que eles perguntaram para os clientes dele e, na realidade, eles perguntaram se você contrataria alguém com 55 anos e 0,65% pensaria em ler o currículo. Então esquece, arrumar emprego é uma impossibilidade. Agora, o problema de empreender é que isso independe da idade. Novos, garotos ou velhos. A gente tem medo do desconhecido. E empreender, eu vou fazer alguma coisa que eu não sei o que é, se vai dar certo, se não vai. Então as pessoas têm medo. Isso, outra coisa que acontece muito comumente, é que as pessoas acham que eu não sou empreendedor. Tem que ter tido, tem que ter nascido. Isso é um mito. Isso não é verdade. Você tem que aprender a ser empreendedor. E tem que escolher alguma coisa que você gosta de fazer. Ninguém faz bem feito alguma coisa que você não gosta. Então, você tem que escolher bem o que você vai fazer e você tem que se preparar. O que acontece com essa preparação? Você aprende o negócio que você vai fazer, começa a conhecer e começa a perder o medo. Então, no momento que eu vou fazer alguma coisa que eu gosto e que eu entendo do mercado, vejo quem vai comprar, por que vai comprar, qual é a necessidade, qual é a concorrência, eu acabo perdendo o medo e vou e invisto. Esse é o segredo.
Você acha que o importante é ter paixão por aquilo e nem tanto a questão da oportunidade de negócio? Porque às vezes assim as pessoas elas apostam em segmentos que de alguma maneira tem já muitos empreendedores. Os dois pontos são muito importantes. Paixão, que eu disse, é isso. Você tem que gostar do que faz, senão não faz bem feito. Agora, a procura, infelizmente, a grande maioria dos empreendedores fazem por necessidade e não por oportunidade. Eles não veem uma oportunidade de mercado. Por isso que a base do meu programa, a base do começo do que eu faço para tentar ajudar quem quer empreender, é, primeiro, que ele goste. Então, eu tenho um teste que eu ajudo ele a achar um negócio que ele goste. Em achando um negócio, o que eu procuro que ele faça, ou procuro orientá-lo, é que ele procure no cliente dele, no futuro cliente dele, quais são os medos, as necessidades, as preocupações, e encontre uma solução para esses medos, preocupações e necessidades, né? Depois de encontrar isso, ele tem que desenvolver um produto que resolva aquele problema. Aí, tendo o produto e tendo o cliente, ele vai ver se esse cara quer pagar pela solução dele e se existe um número suficiente de pessoas que justifique um negócio. Que não adianta uma pessoa gostar, eu tenho que ter centenas de pessoas gostando. Então esse é o princípio da coisa. Não é tudo, tem outras coisas que não vamos falar mais para frente. Mas essa é a base do começo. Você tem que gostar e tem que achar uma oportunidade. As duas coisas que você perguntou. E Carlos, uma coisa que eu acho fantástica é que você aproveitou, você tem uma enorme experiência no desenvolvimento de novos negócios, como coaching executivo também, quer dizer, você tem uma experiência empresarial muito longa, muito sólida. E assim, o que é interessante é que você, um representante autêntico, né, dos 50 a mais, e um pouco mais aí, você já está na faixa dos 70 mais, no caso, você aproveitou de toda essa experiência, se conectou com as tecnologias e desenvolveu um curso específico para orientar as pessoas a empreenderem na maturidade. Eu acho assim uma coisa muito importante isso, um curso até que você coloca aqui, ele tem 5 passos aí para orientar as pessoas. Fala um pouco sobre, porque você também detectou uma demanda aí, você percebeu que existia uma necessidade aí, você deve ter feito também uma extensa pesquisa aí de mercado. Conta pra gente como é que surgiu esse seu curso focado realmente nesse empreendedor maduro que tem uma série de angústias aí. O foco inicial meu foi, obviamente, nesse período meu depois dos 60, eu me relaciono com muita gente depois dos 60 e como eu era um alto executivo, com muitos executivos. E a gente percebe que existe uma incidência muito grande de doença para quem fica em casa sem fazer nada. Por incrível que pareça, existe muito divórcio, porque o executivo estava acostumado a mandar no trabalho e chega em casa e quer mandar em casa, que é o domínio da mulher. E a mulher começa a ficar meio cheia da história, começa a criar problema e causa uma incidência muito grande de divórcio que ninguém comenta muito. Então me motivou muito tentar ajudar principalmente o executivo, porque ele era o meu, eu era ele no passado, tá? Aí eu fui estudar empreendedorismo. Eu tive 3 empreendimentos, errei em 2. Um deles eu errei porque eu aceitei que o que a franquia me falava era tudo verdade e não era. O outro eu errei porque eu escolhi um sócio que, apesar de ser um cara maravilhoso, fazia as mesmas coisas que eu. E nós nos chocamos e tivemos que separar. E um terceiro que deu muito certo, que eu fiz para minha mulher. E por que deu certo? Porque ela e a sócia ficavam na loja. A franquia que eu comprei era uma loja de bicicleta. E ela montou uma lojinha de acessório para bicicleta. 20 anos depois ela vendia biquíni, porque os clientes dela começaram a demandar uma mudança de produto, ela mudou o produto e foi muito bem de vida. Ficou 18 anos com essa loja. Só vendeu para tomar conta dos netos. Agora, o método que eu desenvolvi independe da idade. Um cara de 18 anos precisa seguir esses 5, 6 passos para, talvez não garantir que dê certo, porque depende muito do trabalho dele,
mas para aumentar as chances de que o empreendimento dele dê certo. E eu quero aproveitar para você contar para a gente quais são esses 5 passos que norteiam a sua metodologia. O primeiro é a escolha de um negócio bem feito, um negócio que ele goste. Depois, a descoberta de um problema no mercado e a solução para esse problema e pessoas que queiram comprar essa solução. Aí o terceiro passo é a pessoa se conhecer como empreendedor. Eu não inventei nada, na realidade, eu dei uma adaptada em programas que eu conheço. Esse problema, por exemplo, de se conhecer como empreendedor, tem um programa do Sebrae muito bom, que chama Empretec. Eu uso as mesmas filosofias do Empretec, só que eu vou procurando que a pessoa vá se conscientizando daquelas características e sabendo se ele é bom ou se ele é ruim naquilo. E no fim eu faço um teste. Esse teste o Sebrae não faz, eu faço. Então no fim do programa, no fim desse teste todo, a Simone vai dizer, eu sou muito boa nisso e não sou muito boa nisso. E para que isso serve? Serve para que, naquilo que eu não sou boa, eu vou procurar um parceiro que seja bom. Ou vou contratar alguém que seja bom naquilo. Ou vou me educar para melhorar aquilo que eu não sou bom. Em paralelo com isso, eu vou desenvolvendo um plano de negócio, que eu uso também uma coisa muito conhecida, o Canvas. É o mesmo conceito do Canvas, um pouco modificado. É um conceito que vai de quanto que eu vou vender, quanto vai custar o produto vendido, qual vai ser o custo envolvido, qual é o investimento, todas as informações necessárias para eu projetar um demonstrativo de resultado, que chega no fim no bottom line, que é o lucro. E o Canvas para aí, eu continuo, eu faço um estudo eu e o parceiro, eu e o empreendedor, fazemos um estudo de viabilidade econômica, para ver o tempo de retorno, qual é o ponto médio, mínimo que ele tem que vender para não perder dinheiro, qual é o lucro dele para eventualmente, se ele precisar conseguir um parceiro para mostrar qual é o resultado. E isso tudo é o que a gente chama de viabilidade econômica, que pode chegar no fim que o negócio dele era uma ótima ideia, mas não é um bom negócio. Então ele investiu um pouquinho no curso, mas não perdeu um monte de dinheiro no negócio que ele iria investir. Esse é o programa em 5 passos que eu faço. E a possibilidade de chegar nesse momento e perceber que ainda não tem a condição ideal para montar esse negócio, mas pode ter alguma adaptação aí. Você pode orientar a pessoa a ter outros caminhos, né, Carlos? Eu acompanho esses 5 passos com coaching, sessões de coaching, principalmente via internet ou WhatsApp. A última delas é isso. Olha, você tem dinheiro para fazer isso? Não, não tenho. Então, você tem alguém que você possa procurar recurso? Você tem, eventualmente, por exemplo, o cara quer montar uma quitanda para vender produto orgânico. Ele não tem dinheiro para fazer tudo. Se quer fazer em Moema, o posto é caro. Então, o que ele faz? Ele pode ir numa quitanda que não tem orgânico e fazer uma parceria com o cara. Entendeu? Então, a gente discute essas alternativas para ele. Eventualmente, o negócio é muito grande e é totalmente fora. Eu dou indicações de investidores anjos com a orientação do que precisa para ser um candidato a um projeto para investidor anjo. Tem que ter um projeto que dê uma lucratividade bem boa e multiplicado por 5 daqui a 5 anos. E ser um projeto escalável. Então a gente estuda isso e eu oriento nessa última sessão o caminho que ele vai seguir. E após isso, continue à disposição via e-mail para eventualmente troca de informação. Quanto tempo dura esse processo? Quantos encontros virtuais vocês, em média, têm? Na realidade, são 7 encontros virtuais. Um inicial, para ver se ele quer fazer. 5 que são entre as etapas dos passos e uma final que eu acabei de discorrer para você. Quanto tempo demora? Depende dele. Porque quem tem que trabalhar é ele.
o empreendedor, o adulto só aprende fazendo. Não é no livro, não é em workshop, é fazendo. Então, se ele tiver uma dedicação muito grande, ele vai fazer rapidamente. E quando eu falo rapidamente, é uns 3 meses. Se ele for lento, vai demorar 5, 6 meses. É o passo que ele conseguir fazer. Tá? Não adianta correr para fazer mal feito. Mulheres, elas são muito empreendedoras, né? Elas querem muito. Como é que está essa procura de homens e mulheres pelo seu trabalho? Mulher é mais empreendedora do que o homem. Tá? Principalmente quando passa daquela faixa etária em que os filhos deixaram de ser preocupação e os netos não passaram a ser preocupação. Então, nessa faixa que elas investem muito. Tá? E é típico de pequeno negócio. Tá? Você vê na internet com muita frequência, faço um bolo muito bom em casa, vou comercializar bolo. Faço crochê, vou ensinar crochê. Faço um e-book para ensinar crochê, vou vender esse e-book. Então, as mulheres têm a possibilidade de fazer coisas menores. Um ex-executivo acha que eu tenho que ser o Steve Jobs. Tá? Eu acho que eu tenho que ser o Roberto Marinho, que começou a Globo com 65 anos. E isso é coisa muito grande. O homem geralmente pensa muito grande e não pensa pequeno. Então você tem uma necessidade que ele entenda que o que ele precisa agora é uma coisa que ocupe o tempo e a mente e dê uma complementação salarial. Não é para ficar milionário. Carlos, me diga uma coisa que é importante também. As pessoas têm muita, né, em qualquer momento da vida isso, né? Mas também né, as pessoas maduras, elas acabam assim tentando fazer negócio em família, né? Ora com o filho que também está desempregado, ou com o neto que também está tendo dificuldade de conseguir o primeiro trabalho, entre amigos, enfim. Qual é a sua orientação a respeito disso, os cuidados que devem ser tomados aí, porque as pessoas aqui no Brasil gostam muito de fazer, né, negócios em família e entre amigos. Não, é um caminho bom, é um caminho válido. Inclusive nessa época da internet, você pode ver, você entra em qualquer lugar de UBS, essas coisas, você vê uma moção de molecada desenvolvendo um negócio sem tino administrativo. Então, seria uma parceria excelente. O pai fazendo a parte administrativa e o filho fazendo a criação. Existem alguns perigos. Choque de gerações, choque de pensamento, que é solucionável. Tá? Eu costumo dizer que o que é combinado não está errado. Então, se eu quiser fazer alguma coisa com meu filho ou meu neto, a gente tem que sentar antes e falar quem vai fazer o quê. Deixar muito claro quem vai fazer o quê. E, periodicamente, rever aquele documento. Falar, olha, você fica na tua, eu fico na minha. Tá? E assuntos que são meio nebulosos, a gente resolve em conjunto. É exatamente o mesmo problema de arrumar um sócio. Tá? Eu costumo dizer que esse teste de comportamento empreendedor tem que ser feito pelas duas pessoas e verificar se os comportamentos se completam e não se chocam. Pai e filho têm que fazer esse teste, como se fosse um sócio qualquer, com a desvantagem, de uma certa forma, de que assuntos emocionais são envolvidos mais fortemente, e com a vantagem da proximidade e a vontade de dar certo. É possível. E outra coisa que também eu acho importante você estar comentando é a respeito, assim, as pessoas, elas, assim, se veem na necessidade de empreender, porque não tem perspectiva de emprego, não tem perspectiva de uma nova renda. E o que que acontece? Essas pessoas, elas falam assim, vamos com a cara e a coragem. E aí, assim, lamentavelmente, ir com a cara e a coragem quando você não tem o mínimo de experiência de gestão, porque gestão parece que é o que mais faz as empresas fecharem no Brasil. Não importa que seja um microempresário, uma pessoa que está fazendo até alguma coisa dentro de casa,
Como é que é essa coisa, sabe, de empreender? Que o brasileiro tem muito isso, né? Vou com a cara e a coragem. Sabe que esse é um problema sério. Cara e coragem é meio caminho para dar errado. É por isso que eu digo, você tem que fazer um plano de negócio, você tem que se conhecer como empreendedor. Tá? Então, a cara e coragem tem um problema seríssimo. Você pega, por exemplo, um estudo do Sebrae, que entrevistou quem fechou. Aí você pergunta o Sebrae perguntou para ele, por que você fechou? As respostas foram, me faltou capital de giro, eu não sabia qual era o mínimo que eu tinha que vender para dar lucro, eu briguei com meu sócio. É tudo consequência da falta de planejamento. Não é nada disso, não é uma razão, é uma consequência. Então, é o que eu digo, você faz por necessidade, espere 3 meses e faça um planejamento e faça por oportunidade. Muitas pessoas que chegaram, né, nos 50 ou mais, elas assim acumularam algum capital. Alguns têm muito, outros têm uma poupança menor aí, mas de alguma maneira a pessoa ela normalmente tem uma retaguarda. E aí pode também morar o perigo, porque a pessoa ela, de alguma maneira ela se sente confortável para colocar aquele dinheiro no negócio, às vezes de novo, né? Ter o dinheiro, mas não ter o planejamento. Como é que você vê? Qual que é o recurso? Porque às vezes a pessoa ela tem uma poupança X, ela acha que ela pode colocar aquilo tudo no negócio que ela acredita que vai virar. Tudo não deve ser colocado, principalmente no começo. É uma parte. Quanto é? Que é 10, 20% é uma coisa. É mais razoável. É o que a maioria das pessoas indica, 10 a 20%. Agora, outra coisa que é importante falar é o seguinte, é outra falácia que eu preciso grande dinheiro para investir. Eu uso um exemplo muito interessante de um cara que é morador da favela da Maré. Ele mora num morro e ele percebeu que no sábado e domingo as pessoas desciam o morro para comprar um frango na padaria lá embaixo e subiam o morro de novo. Ele falou, pô, esse cara vai estar lá embaixo e sobe, eu vou montar aquele forno de frango aqui no meio do morro. Na minha casa, ele morava no meio. Montou um forno daquele de frango ali no meio. E começou a vender frango. Tá? Vendeu. Para encurtar a história, esse cara hoje fatura 150 mil reais por mês. Quanto que ele investiu? Investiu num forno que hoje ele tem 8. Ele tinha 1. Tá? Gastou o quê? Gastou uma porcaria. Agora, o que ele achou? Ele achou um problema, achou a solução e usou essa solução. E tinha gente no morro suficiente para pagar pelo frango dele. Então não precisa uma enormidade de dinheiro. Precisa achar alguma coisa que cabe no seu bolso. É isso que ele tem que fazer. Todos nós podemos fazer isso. E o que é importante é isso, né? Saber ver e saber ouvir o que as pessoas estão precisando ao seu redor. Porque você pode até fazer um negócio que você tem paixão, gosta, mas você tem que estar muito atento para o que as pessoas estão precisando, porque hoje de alguma maneira todos nós somos prestadores de serviços uns para os outros. Exatamente. É o exemplo que eu estava te falando em off aí, sobre a minha mulher. Ela montou uma loja e foi mudando o mix de venda da loja, é roupa para mulher, foi mudando o mix de acordo com a demanda das clientes. A cliente vinha pedir alguma coisa que ela não tinha, eu vou buscar. Não estou vendendo item, vou tirar. E foi mexendo. Começou com artigo para bicicleta e terminou vendendo biquíni. Tá? Então, a proximidade com o cliente, ouvir, que é uma das coisas mais difíceis para nós, humanos. A gente tende a falar muito, a gente tende a pôr a nossa posição e por isso que a gente tem 2 ouvidos, né? E uma boca. Isso é um ditado meio popular. Tem que ouvir mais do que falar. Ouvir é o segredo de tudo. O meu foco é um negócio relativamente pequeno, que seja principalmente voltado à comida, à roupa e a serviços. Por exemplo, eu tenho o caso de um cara que era um engenheiro de manutenção, perdeu o emprego,
morava num conjunto de prédios, de 5 prédios. Ele começou a fazer servicinhos nos apartamentos do prédio dele, foi solicitado a fazer no outro prédio, não quer mais saber de emprego. Ele montou um negócio dele, manutenção de eletricidade, alguma coisinha do apartamento que todo mundo precisa, entendeu? São coisas pequenas, isso vai ser necessário com o desenvolvimento da internet, com inteligência artificial, com tudo isso. Talvez daqui a 30 anos não mais, mas daqui a 30 anos eu não vou estar mais aqui, nós não vamos estar mais aqui, provavelmente, e aí é problema para os nossos jovens. E o que é interessante é bem isso, né, Carlos? É ter um negócio que realmente te traga satisfação, gera uma renda, mas te deixa tempo livre para viver as outras coisas bacanas da vida. Exato. Porque a maturidade, eu acho que é bem isso, né? É o momento em que você concilia isso tudo de uma maneira bacana, né? Você tem tempo para os amigos, para a família, para fazer uma atividade que você gosta, para entrar um dinheirinho que você precisa, não é? Fazer uma viagenzinha de vez em quando. Então, exatamente. Quer dizer, esse é o melhor dos mundos mesmo, é você continuar sempre na ativa, que eu gosto muito do seu slogan lá, sempre na ativa, mas assim, sempre na ativa é conciliando isso tudo. Exatamente. Essa é a ideia. A ideia tem um estudo feito saiu na Veja uns 2 anos atrás, um estudo feito por um cara na Inglaterra, dizendo que, e é toda a razão ele tem, o objetivo nosso de vida não é ter dinheiro, não é ter comida, não é ter parente bom, não é ter parente, sei lá, é ser feliz. Eu quero ser feliz. Infelizmente ou felizmente, sei lá, para ser feliz eu tenho que ter amizades, eu tenho que ter uma comida no meu prato, eu tenho que viajar de vez em quando, eu tenho que fazer uma série de coisas. E o cara fala que quem é feliz tem 6 anos a mais de vida do que quem é infeliz. Então, quem vive sem fazer nada tem muito pouca probabilidade de ser feliz. E o que a gente fala para essas pessoas que estão assim, sabe, de alguma maneira de cabeça baixa? Eu uso essa frase no meu site, é uma frase que eu gosto muito do Chico Xavier. Ele fala, com outras palavras, que eu não me lembro exatamente, é que não adianta olhar o que passou. O que passou, passou. Você tem que olhar para frente. Você tem que olhar o que eu posso fazer agora. O meu passado está feito, o meu fim está em aberto. Meu fim está em aberto e eu tenho que trabalhar para chegar num fim que eu queira fazer. Então vamos trabalhar para isso. Tá? E não adianta se lamentar. Lamentação é a única coisa que não dá certo na vida. Ficar se lamentando é enfiar a cabeça na areia e não fazer nada. Então tem que procurar o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer para ser feliz. E eu repito a palavra, para ser feliz. De repente o cara ganhou na cena, não precisa trabalhar. Mas são pouca gente que ganha, poucos ganham na cena. Então, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso me dar bem com meu filho, eu preciso dar bem com a minha nora. Eu tenho que saber o que eu preciso para ser feliz e correr atrás disso. Tá? Como disse, aliás, é uma frase de Sêneca que foi usada no filme da Alice no País da Maravilha. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, eu tenho que saber meu caminho. Eu quero ir para aquele lugar, escolho meu caminho. E pensar que a gente está assim, né? Como o pessoal fala muito, é a segunda metade da sua nova vida. Quer dizer, a gente tem 30, 40 anos aí pela frente, não tem como desperdiçar, né? Não pode desperdiçar, não pode. O brasileiro... Teve uma pesquisa que saiu há pouco tempo, o brasileiro não tem medo de morrer. O brasileiro, principalmente o mais idoso, tem medo de ficar dependente. Ele não quer ficar com uma doença tipo Alzheimer, tipo Parkinson, ele não quer ter imobilidade física, que ele dependa dos filhos. Para evitar isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer exercício físico e mental. Físico e mental. E o mental, resolver problema de... Existe uma pesquisa que mostra muito que a
o não uso dos músculos do cérebro é um caminho muito próximo para Alzheimer. Então vamos usar o músculo do cérebro. Para o quê? Cada um tem que escolher o seu. Carlos, muito obrigada por essa entrevista. Gostamos demais. Você falou coisas muito bacanas, abrindo aí a mente e o coração de quem está nesse momento, né? De tomar aí boas e grandes decisões aí pela frente. Obrigada. Obrigado, foi um prazer falar com você. E aí, gostou da entrevista com Carlos Barbosa, do Empreendendo na Maturidade? Então curte e compartilha nas suas redes sociais. Tudo super fácil pelo nosso site www.nivel50maisexperiencia.com.br. Lá você encontra o link direto para o site Empreendendo na Maturidade e ainda pode assistir no nosso arquivo 50 mais a todas as entrevistas que já postamos e compartilhá-las facilmente nas suas redes sociais. Se você quiser receber avisos dos próximos programas, inscreva-se no nosso site. É super rápido e fácil. Toda semana colocamos no ar um novo podcast, sempre com uma entrevista que vai ajudar você a reciclar o ciclo de vida da sua carreira e ativar seu talento empreendedor. Eu sou a jornalista Simone Jardim, repórter e apresentadora deste podcast, uma produção independente da plataforma de rádio e TV na web Nível 50 Mais Experiência, com direção de Wagner Guedes e trilhas musicais do artista Júpiter 2. Até nosso próximo encontro. Você acabou de assistir o podcast Simone Jardim e Convidados, um programa da plataforma Nível 50 Mais Experiência, sua rádio e TV na web.